Mas vamos ouvir aí o que é que o ministro Silvio Almeida tinha a falar, porque muita gente disse que ele estava calado, e aí a gente vai entender o que já foi feito, as posturas que já foram tomadas, inclusive por outros ministros de Estado, e quem é que está conduzindo toda essa questão que envolve a Palestina e Israel. Com vocês, o ministro Silvio Almeida. O senhor tem recebido cobranças por uma suposta falta de posicionamento em relação ao conflito lá no Oriente Médio. De um lado, pedem para que o senhor condene os atos do Hamas, e agora estão dizendo que você silenciou-se sobre os ataques de Israel ao povo palestino. Afinal, qual é o posicionamento enquanto ministro do Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil? A gente precisa falar em alto e bom som que nós estamos vivendo um momento trágico. Isso é uma tragédia no campo dos direitos humanos, no campo da política internacional. Acho que poucas vezes o mundo esteve em momentos um momento tão perigoso, um momento tão difícil. E a minha posição como ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania é a posição que já foi externada pelo governo brasileiro por meio das autoridades competentes, no caso o presidente da República e o Ministério das Relações Exteriores do Itamaraty. Desde o primeiro momento, o governo brasileiro repudiou os ataques terroristas do Hamas e desde o primeiro momento condenou e criticou de maneira veemente aquilo que o presidente Lula, a palavra do presidente Lula, chamou de insanidade do Estado de Israel, que ataca posições civis, que impede a chegada de ajuda humanitária, onde falta energia elétrica, onde há ataques a ambulâncias, a hospitais, a campos de refugiados, o que está em clara violação ao direito humanitário internacional, não há dúvida em relação a isso. A posição do Brasil é a posição pelo imediato cessar-fogo. É pelo imediato cessar-fogo. Posição essa externada junto ao Conselho de Segurança da ONU quando o Brasil assumiu a presidência. Então, quem cabe a condução da política externa brasileira é o Itamaraty, é o Ministério das Relações Exteriores, por meio do seu chanceler e também, como já disse muitas vezes, o presidente da República. Então, não há dúvida em relação a isso. Então, ministro, não compete ao Ministério dos Direitos Humanos qualquer papel direto nesse conflito, institucionalmente falando? Não, o Ministério dos Direitos Humanos ele não tem competência legal para lidar com política externa, principalmente na área de conflitos internacionais. Esse é um papel do Itamaraty, uma estrutura de Estado, uma estrutura de governo, que se alinha com as posições do presidente da República, que é aquele que tem conduzido a política externa brasileira, com posições muito firmes em relação a esse conflito. Ou seja, nós temos crianças que estão sendo assassinadas, nós temos reféns, nós temos pessoas inocentes que estão perdendo a sua vida. Então não é algo que se possa tratar no campo da irresponsabilidade, no campo da lacração. Isso é política exterior, conduzida pelo Itamaraty e que exige de nós a responsabilidade. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque são vidas, repito, de crianças que estão sendo massacradas, estão sendo assassinadas, são reféns. São pessoas que perderam a vida. Então a gente tem que ter responsabilidade na hora de tratar esse assunto. Ministro, e sobre os brasileiros, né, que ainda estão na zona de conflito, o que é possível fazer, o que o Brasil vem fazendo e qual o papel do Ministério dos Direitos Humanos nessa empreitada? Como eu já disse, a condução da política externa brasileira é papel legal, papel constitucional do Ministério das Relações Exteriores do Itamaraty. O ministro Mauro Vieira, junto com a equipe do Itamaraty, vem conduzindo todas as negociações para que a fronteira do Egito seja aberta e para que os brasileiros que estão em Gaza possam sair em segurança. Portanto, já digo e repito, a condução é do Itamaraty, cabe ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania se alinhar às posições do governo, que são posições absolutamente contrárias a todo esse morticínio que a gente observa hoje. Como vocês acabaram de ouvir, ele explicou, não depende meramente da vontade do ministro de Estado. Não se pode resolver, ele até usou o termo ali em alguns dos vídeos que tem circulado aí, o termo não se pode resolver essas coisas com lacração de internet, porque é verdade. Porque nós que somos o povo, nós que não estamos representando o Estado brasileiro oficialmente,
que não somos membros do Estado, nós podemos falar o que a gente quer.